Glórias ao nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Glórias a Jesus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Bem, vamos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que se havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo pergunta um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele disse: que palavras são essas, que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe das coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizia: ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram uns para o outro: porventura não ardia o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceu no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Até aí, louvado seja o nome do Senhor. Adoramos, Pai, ao teu nome, por esta riqueza que está em nossas mãos, que é a tua palavra. Te adoramos porque
Essa palavra tem norteado os nossos passos. Essa palavra faz arder o nosso coração. Fogo queima, Senhor, quando nós abrimos a Tua santa, pura e gloriosa palavra. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor caminha conosco. Como é bom saber que nós temos um Pai que se preocupa conosco, que está ao nosso lado, que não nos abandona. Bendito seja o Senhor. Mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, banqueteando com o Senhor, e nós podemos partir o pão em casa, na mesa, de ter os nossos olhos aclarados, de saber que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. Louvado seja o Senhor, Pai, por essa grandeza, essa bênção maravilhosa de estarmos diante da Tua palavra. Fala conosco de uma forma cristalina. Aplica essas verdades, Senhor, ao nosso coração. Que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente, para nos aprofundarmos nas riquezas insondáveis dessa palavra, viva e eficaz. Oramos em nome de Jesus. Amém? Todos podem assentar-se. Meus amados, sem sombra de dúvida, se não foi a maior notícia, mas uma das maiores notícias que chegou aos nossos ouvidos, foi a notícia do túmulo vazio de Jesus. A ressurreição de Jesus foi o maior milagre da história. E esse acontecimento glorioso, maravilhoso, ele é central, ele é essencial. Ele é um dos fundamentos do cristianismo. E Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Mas nós sabemos que Ele triunfou sobre a morte. Ele venceu a morte, Ele matou o pecado, Ele matou a morte, e Ele nos deu vida e vida com abundância. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas o aguilhão do pecado é a morte, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória, por intermédio do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Aí ele diz assim: por isso, filhos, sejam constantes, sejam firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Precisamos ser constantes, firmes na obra daquilo que Deus tem realizado em nosso coração, para não sermos inconstantes como esses dois homens aqui no caminho de Emaús. Meus queridos, a história de Jesus, ela é a maior história. E esse mundo, antes da vinda de Jesus aqui, não passava de um cemitério espiritual. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou, nos dando vida e vida com abundância. A palavra diz que outro tempo nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, e o espírito que operava era o espírito da desobediência, eram os filhos da desobediência, e todos nós andávamos desgarrados, todos nós andávamos segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne, e era por natureza filho da desobediência, e era por natureza filho da ira. Mas a Bíblia diz que Deus, o Deus Todo-Poderoso, longano, que é riquíssimo em misericórdia, pelo que muito nos amou, Ele nos ressuscitou, nos deu uma nova vida, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, irmãos. Foi Ele que nos ressuscitou. Nós estávamos mortos. Se Ele não vai ao nosso encontro, se Ele não nos ressuscita, nós não estamos aqui. Não foi nós que fomos a Ele, Ele é que veio até nós. Por isso que a história de Jesus, ela é a história mais maravilhosa, mais gloriosa.
Tudo se inicia nele. O nosso calendário, ele começa em Jesus. Jesus divide a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Inclusive hoje é 8 de junho de 2005, depois de Cristo. Até a história se inicia nele. A nossa vida se inicia nele. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora, se nós conhecemos somente parte dessa história, só um Cristo até a cruz, nós somos infelizes, não temos motivo para estar felizes. Porque a história de Jesus não terminou no sepulcro. Se ela terminou no sepulcro, ela não está completa. E a história não é simplesmente bela, porque Jesus morreu. Ela é maravilhosa, porque Ele morreu pelo nosso pecado. Mas ela é gloriosa, porque Ele triunfou no Calvário, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e está vivo no nosso meio, operando maravilha. Nós não estamos falando de um Deus que está lá no céu, de um Jesus que está no céu e nós aqui na terra sozinhos, mas estamos falando de um Jesus que está conosco todos os dias, que Ele caminha ao nosso lado. E o texto fala da citação de 2 homens, que eles entenderam que todo o projeto do Senhor, que a história de Jesus se encerrou no sepulcro. Tudo estava acabado. E o que eles fizeram? Eles tomaram uma decisão. Para fazer o que em Jerusalém, se Jesus estava morto? Vão voltar para Emaús. O nosso mestre morreu, tudo está acabado. Aquele que aí nós colocamos todas as nossas expectativas, morreu. Vão voltar para Emaús. Meus queridos, aqui nós aprendemos uma coisa. No momento de crise, no momento de certos traumas, de certas lutas que nós passamos, nós temos que ter cuidado com as nossas decisões. Talvez você pode estar passando uma luta, uma batalha. Não deixe Jerusalém. Não volte para Emaús. Emaús já foi superado. Eles vieram de Emaús. Estava voltando para a vida velha. Depois de tantas experiências com Jesus, quantos milagres aqueles 2 discípulos vivenciaram com Jesus, quantas experiências gloriosas com Jesus, abandonaram tudo. E quantas pessoas estão assim, queridas, às vezes dentro das igrejas, tristes, porque não entenderam ainda o projeto de Deus. Quantos estão infelizes? Quantos estão retrocedendo na caminhada? Esta era a situação daqueles 2 homens. Estavam caminhando ali num dia de domingo, final de um dia. Era o domingo da ressurreição. Era um domingo de alegria. Era o domingo da grande vitória, do maior milagre que era a ressurreição de Jesus. Mas eles estavam tristes. Porque eles não entenderam aquilo que Jesus havia falado com eles. Os profetas já tinham falado, Jesus vai falar isso. E eles nutriam uma esperança de que quando Jesus entrasse em Jerusalém, Ele ia reinar em Jerusalém, Ele ia tirar os judeus do jugo dos romanos. Agora Jesus vai reinar, que coisa maravilhosa. Mas, ao contrário do que eles imaginavam, porque essa expectativa era um deles, essa expectativa não era de Jesus. Jesus nunca falou isso para eles, pelo contrário, Jesus havia falado com eles, quando ele entrasse em Jerusalém, ele seria preso, ele seria açoitado, ele seria julgado, condenado, ele seria morto, mas a morte não ia deter o príncipe da vida, porque ele ia ressurgir ao 3º dia. Mas aqueles 2 homens, as expectativas deles estavam exatamente numa expectativa que não era aquilo que era a realidade das Escrituras, porque as mentes deles estavam fechadas
para as realidades que estavam patentes naqueles dias, porque eles estavam voltados, centrados naquilo que era as realidades dos seus corações, aquilo que seus corações almejavam, e aquilo que seus corações queriam era uma utopia. Por quê? Porque o que os corações queriam era aquilo que eram os sonhos dele, é aquilo que era a mentalidade deles, mas não era a mente de Cristo, não era o projeto de Cristo, meus queridos. E os que os corações daqueles homens queriam, é o que o coração da maioria das pessoas querem hoje. Eles querem um Jesus para reinar nesse mundo, eles querem um Jesus que dá alegria eterna aqui nesse mundo, viver um Cristo para essa vida. E quando Jesus entra em Jerusalém, acontece exatamente o oposto. Cumpriu-se a escritura que Jesus tinha falado para eles, e eles tinham escutado sem ouvir. Escutou, mas não ouviram. Eles não guardaram nos seus corações aquilo que era o projeto de Deus. E aquilo fez com que eles abandonassem todo o projeto. Por quê? Porque eles creram que quando eles vão para Jerusalém, quando eles vão seguir Jesus, eles abandonaram tudo lá em Emaús. Abandonaram tudo por uma causa. E para eles agora aquela causa acabou. Aquela causa não era nada. E fazer o que agora dentro de Jerusalém? E eles vão seguindo, tristes, amargurados, desconsolados, traumatizados, órfãos, infelizes. Mas algo de glorioso aconteceu. Algo de extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que Jesus caminhou com eles. Jesus foi ao encontro deles. Eles já tinham desistido de tudo, eles já tinham abandonado todos os projetos, mas Jesus não abandonou eles. Jesus foi ao encontro deles. E a boa notícia, meus queridos, é que Jesus caminha conosco. Ele não está morto, Ele está vivo, Ele está ao nosso lado. Nós não estamos sozinhos aqui nesse mundo, não. Ele está conosco. Ele fez uma promessa: daqui a pouco o mundo não vai me ver mais, mas vós me vereis, porque eu estou vivo e vós me vereis. Eu estou convosco todos os dias. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, habitando a cada instante. E talvez não é de se admirar que tem alguém aqui na igreja hoje, ou nos assistindo pelo canal do YouTube, pensando em desistir. Quantos já estão às vezes de malas prontas para Emaús, já desistiram dos seus planos, dos seus projetos, já desistiu de Jesus, tudo está acabado, estão vivendo a sexta-feira da paixão, da crucificação, está voltado lá para o passado, mas Jesus não desiste de você. Esse culto é um culto de oportunidade para você nessa noite, de saber que você tem um Deus que te ama. E a Bíblia diz que aquele que nos ama tanto, que Ele nos deu o seu Filho para morrer numa cruz, como nos dará todas as demais coisas? Talvez você está sentindo só, né? Mas há um Deus que caminha conosco. Jesus está conosco. Ele está ao nosso lado. Agora é interessante, meus irmãos, que Jesus foi resgatar, não eram pessoas que não conheciam a palavra ainda, eram 2 discípulos. E às vezes, Macedo, volta aí, nós estamos tão preocupados em buscar vidas que nunca ouviram a palavra, e isso é uma verdade, isso é uma realidade, porque é a grande comissão nossa, nós precisamos disso, é uma ordem de Jesus, ide ao mundo. Mas por vezes nós precisamos de resgatar discípulos dentro das igrejas, pessoas que estão abandonando a fé, pessoas que não estão entendendo aquilo que o projeto de Deus, estão às vezes perdidos dentro da igreja e precisam ser resgatados.
E por isso que essa palavra mostra para nós, meus irmãos, essa preocupação, e ela é muito importante, por causa do perigo das pessoas estar dentro da igreja, estar falando do Evangelho, porque está falando do Evangelho, trocando ideias sobre a palavra, falando até de experiência, de algo que aconteceu, mas não estão acompanhando aquilo que é o projeto de Deus. Apesar de estar falando de Bíblia, às vezes assunto de escola bíblica, que tantas coisas que nós vivemos, tanta experiência, ele ainda não entendeu, não consegue entender que Jesus está conosco. Ele não consegue discernir as coisas espirituais. Ele não passou da sexta-feira. Ele continua vivendo as notícias antigas. Ele está lá traumatizado com aquilo que ficou para trás. E Jesus caminha com eles, e vai dialogando com eles, e a palavra fala que eles não reconheceu. Os olhos dele estavam que fechados, impedidos de reconhecer, por uma razão. Porque não era só os olhos que estavam fechados, era a mente e o coração que está fechado. Então, quando a mente das pessoas não estão preparadas para reconhecer esse Deus maravilhoso, às vezes nem o pai ou a mãe insistindo, e às vezes nós estamos assim, meus irmãos, a mente, ela está preparada para negar fatos e circunstâncias tão gloriosas que nós sabemos que são as verdades de Deus, mas a mente não está preparada para isso, elas negam esses fatos, ele não consegue entender, o coração está petrificado, por mais que você fala, por mais que venha uma revelação gloriosa, direto da eternidade, as pessoas têm dificuldade de entender, porque o coração, a mente não está preparada, porque ele está voltado para tantas coisas, tantas notícias, e às vezes as mentes estão assim, às vezes os olhos estão contemplando, estão abertos para uma cumplicidade de coisas, mas estão fechados para aquilo que é do reino de Deus, para as boas notícias. A última notícia não era a notícia da morte, a última notícia era a notícia da ressurreição. Ele ressuscitou, ele está vivo. E olha, meus irmãos, que Jesus, quando se aproxima, que palavras são essas? Que trocar entre vós. Por que você está triste? Meus irmãos, essa é a característica daqueles que estão no caminho de Emaús, daqueles que por vezes estão dentro da igreja, mas não tem mais alegria de servir ao Senhor, não tem alegria de cantar louvores, não tem o prazer de ouvir a palavra. Sabe por quê? Porque estão na estrada, estão indo, querendo sair para Emaús, e o pior, está saindo para Emaús sem sair da igreja, e acha que está bem, e quando às vezes alguém vai falar, eles não creem, porque eles mesmos testificam disso. Quando o Senhor fala com eles, mas que palavras são essas? Que trocando entre vós, por que vocês estão tristes? Você não sabe? Você é peregrino aqui e não sabe das coisas que aconteceram nesse dia? Aí Jesus, né? Quais coisas? Conta para mim. Por que vocês estão tão tristes? O que está fazendo vocês ficar tão traumatizados, tão desanimados? E eles contaram. Eles começam a falar de Jesus, e já começa a dizer, ele era poderoso, nós esperávamos que ele fosse remir Israel. E é bem verdade que algumas mulheres, olha o que eles falam, algumas mulheres dentre nós foram no sepulcro e viram que estava vazio, e eles tiveram uma visão de anjos lá, que falaram que ele vive. E alguns dos nossos, Pedro e João também, já tinham ido no sepulcro e tinham constatado isso. Então, meus irmãos, o sepulcro estava vazio, as mulheres tinham tido experiência, os anjos estavam lá, Pedro e João que estavam com ele, mas eles não creram. Eles preferiram não crer, eles preferiram ficar com a notícia da sexta-feira, sendo que já tinha uma notícia gloriosa, que na manhã daquele domingo,
Jesus ressuscitou, está vivo. A alegria, meus irmãos, a alegria das mulheres no sepulcro, a alegria dos apóstolos, quando tem essa experiência de saber que ele, porque até ali eles também estavam tristes, mas no domingo ele ressuscitou. A alegria daquelas mulheres quando vai e ele está vivo. Enquanto uns estavam felizes, outros estavam tristes, dentro da mesma igreja, o mesmo povo, mesmos discípulos que estavam juntos caminhando. Meus queridos, essa estrada de Emaús, ela fala para nós hoje, muito bem de perto, da nossa caminhada. Todos nós estamos nessa estrada, com uma diferença: há aqueles que estão subindo para Jerusalém, há aqueles que estão descendo para Emaús. Cada um aqui sabe se você está subindo ou se você está descendo. Mas até se você está descendo, Jesus está aqui nessa noite, para aclarar os seus olhos, para mostrar que esse não é o caminho. O nosso lugar é na Jerusalém celestial. Meus irmãos, mais glorioso e maravilhoso do que Jesus reinar na Jerusalém terrena, o mais glorioso é que uma porta se abriu para Jerusalém celestial. Às vezes as pessoas querem um Jesus para essa vida. Não, querido, essa vida aqui é passageira, 70 anos, passa muito rápido. Jesus não veio para reinar aqui não, Ele veio para reinar na glória. Nós vamos reinar com Ele para todo sempre, quando chegar aquele grande dia, meus irmãos. Agora é bem verdade que nós já reinamos com Ele aqui, porque nós vivemos o reino aqui. Quantos estão presos à notícia da sexta-feira? Aí cabe a cada um de vocês hoje, cada um de nós, não ficar com a notícia da sexta-feira ou com a notícia do domingo pela manhã. Aquela manhã gloriosa, o nosso Deus ressuscitou o seu Filho Jesus. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A ressurreição vem pela manhã. Jesus é o amanhecer de um novo dia. Ele não desiste de você, meu irmão. Você está aqui hoje porque Ele não desistiu de você. Você não está aqui porque você quis vir aqui, porque o Espírito Santo te trouxe aqui para mudar a sua história. Nós precisamos de ir além, querido, dos nossos entendimentos. Às vezes a nossa mente está muito pequena, nós não estamos conseguindo alcançar aquilo que é o plano de Deus, a ação de Deus. Aqueles homens estavam ali caminhando com Jesus, Jesus do lado deles, e eles não aproveitaram aquela oportunidade, porque a mente e o coração, não era só os olhos, a mente e o coração fechado para as coisas do reino. A história já os colocava no domingo da ressurreição, mas eles continuavam na sexta-feira da crucificação. E essas realidades, meus irmãos, por vezes nós contemplamos. Quantos estão, como Jesus falou, nervos e tardos? Quantos estão atrasados? Quantos são estúpidos com relação ao reino? Tem dificuldade de entender a posição do reino? Porque as mentes não estão preparadas, os corações estão endurecidos para algo tão maravilhoso, que é a grande mensagem que Jesus vive e reina poderosamente. Essa foi a mensagem da igreja primitiva, meus irmãos. Quantas vezes o Senhor quis te trazer de volta e quer trazer você de volta, trazer para o caminho. Nós não estamos falando de uma religião, não, é o caminho da salvação, é voltar para Jerusalém. O Senhor tinha falado com eles, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Jerusalém é o nosso lugar é na presença de Deus,
E às vezes o Senhor está lutando com a gente, para a gente voltar para o caminho. E às vezes nós somos até mal criado, né? O senhor não sabe das notícias? Só o senhor que é peregrino aqui não sabe o que está acontecendo? E Jesus insistindo com eles, né? Querido, nós temos que ter cuidado, para nós, como servo de Deus, não entrar na síndrome de Emaús. E cuidado, porque eles falam assim, ó, e hoje, né, já é o 3º dia, e nós não vimos nada. 3 dias, meus irmãos, foi suficiente para eles perder a fé, naufragar na caminhada, deixar tudo para trás, com 3 dias, hein? Não brinque com as coisas de Deus. 3 dias foram suficientes para eles abandonarem tudo. 3 dias. Nós temos que ter cuidado, porque talvez hoje alguém aqui pode estar vivendo a síndrome de Emaús, presa ao pecado. Quantos já se vestiram de luto? Quantos já se vestiram de tantas mentalidades que não agrada a Deus? Se veste com traumas, se veste de mágoas e se recusa muitas vezes a tirar essa indumentária, essas vestes. Mas hoje é o dia. O mesmo Jesus que foi ali ao encontro daqueles homens, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite. O mesmo Jesus, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Vocês são nessos, vocês são tados, vocês não, o coração de vocês estão fechado para vocês não crer tudo que todos os profetas disseram, que o Cristo ia padecer, mas ia entrar na glória, ele ia ressuscitar, e aí Jesus começa a pregar a palavra para eles, abre a escritura para eles, e começa lá em Moisés, e passou por toda a escritura, todos os profetas, até Malaquias. A caminhada foi longa, né? Deu para pregar a Bíblia toda para eles. Mas, meus irmãos, tudo começa a mudar quando Jesus abre as escrituras. A palavra diz que o coração deles já ardia, mas mesmo assim ainda continuavam retumbantes. Eu faço uma pergunta para vocês, uma pergunta retórica: o pregador era bom ou não? O pregador era bom, o melhor que teve, passou aqui. A mensagem, será que era boa? Mas o problema estava com eles, e a gente sempre começa a culpar os outros. Eles não culparam eles começam a culpar, e às vezes nós estamos assim, as coisas não estão indo bem, aí vem, e o pior, você começa a falar, sempre há alguém para ser solidário com seus traumas, com as suas mágoas, é assim? E quando você encontra alguém que te ouve e que massageia o seu ego, aí é que nós gostamos. Mas, meus irmãos, não é isso que o Senhor tem para nós. Maravilhoso para nós é quando você encontra alguém que te dá a mão para te levantar, é que tem uma palavra de vida, que te socorre, que quer te trazer para o caminho novamente. E esse alguém é ninguém melhor do que Jesus, tem ninguém melhor do que Ele, aquele que vem ao nosso encontro, seguro nas nossas mãos. Essa noite é uma noite de ressignificar a sua vida. Essa noite é uma noite que eu só quero abrir os seus olhos, para você voltar para o lugar de onde você nunca tinha saído, voltar para os braços de Jesus, viver na presença dEle. Deixa
essa negativa maligna, essa solidariedade que às vezes nós temos com a nossa dor, com o nosso sofrimento, às vezes nós somos solidários a isso. Deixa isso. Para de repetir as notícias da sexta-feira. Nós já estamos no domingo da ressurreição. A última notícia não é a da sexta, é o que Jesus falou. A última notícia não é a da sexta, não. A última notícia é que a tumba está vazia. Ele ressuscitou, está vivo, operando maravilhosamente no nosso meio. Eu para falar que eles chegaram ali na aldeia de Emaús, estava já escurecendo, e eles falaram com o Senhor assim, Jesus disse assim, Jesus fez com que ia para mais longe, mas Jesus não ia para mais longe. O lugar de Jesus, o ponto final, era na casa deles. O ponto final é na sua casa. Mas Jesus, ele falou assim, eu vou para mais longe. Mas eles o constrangeram, fique conosco. A palavra já fazendo efeito nos seus corações. Fique conosco, já é tarde, já declinou o dia. A Bíblia diz que eles constrangeram ele a ficar. E ele ficou. Porque o que Jesus mais quer é ficar conosco. É entrar na nossa casa. É poder ceiar conosco, banquetear conosco. E a Bíblia diz que ali na casa, ele pegou o pão. E é interessante que a casa não era dele, geralmente, quem ia fazer isso é o anfitrião. Mas quando Jesus entra na casa, meu irmão, é ele que governa, é ele que reina, é ele que dirige, é ele que prepara o banquete, é ele que faz tudo por nós. E ele pega o pão e parte o pão, e no partir do pão, os olhos deles se aclararam, os olhos deles se abriram. E eles viram que era Jesus que estava com eles. Oh Senhor, que o Senhor possa abrir tantos olhos nessa noite que está aqui, para entender que Jesus é que está aqui. Não é simplesmente um pastor que está falando, mas é a palavra do Senhor, do nosso Deus. É esse Jesus que nos ama com amor incondicional, ao ponto de dar a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por você. E aí a palavra fala que eles assim, não ardia o nosso coração, quando no partir do pão, quando ele, no caminho, ele nos abria as escrituras. Meus irmãos, você já teve essa experiência? De você abrir a palavra do Senhor e o seu coração ferver, pegar fogo, o coração fervilhar, sentiu o arder dentro de você? Já sentiu isso? Se você não sentiu, essa noite é uma noite propícia para isso. E quando o coração queima, a frieza vai embora, porque o fogo do Espírito faz isso na nossa vida. E esse fogo, ele precisa de arder constantemente sobre o nosso altar. E essa palavra que faz isso, meus irmãos. Tudo que eles precisavam de ouvir naquele dia era a palavra do Senhor. Porque a palavra é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Nós não temos outra coisa a falar aqui, a não ser da palavra do Senhor. E se você não estudar a palavra, não viver a palavra, não meditar, você vai ser um crente de olhos vendados, de mente fechada, de coração vazio. Porque aí você vai ouvir, mas não vai entender. Alguém vai falar para você, você vai olhar, mas não vai enxergar. Você vai ver evidências, mas não vai conseguir entender. Por isso precisamos valorizar a palavra do Senhor. Jesus não ficou com conversa, não, abriu a palavra para eles. A palavra é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos de viver a palavra. Essa palavra é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois fios. E quando ela penetra, meu irmão, acabou. Quando a palavra entra no nosso coração, tudo vai mudar. Tanto é que eles mudaram, a Bíblia diz que imediatamente
eles voltaram para Jerusalém. Essa é a marca realmente de um crente, de uma pessoa, quando ela tem uma experiência com Deus. Quando você vê o Senhor, que você contempla o Senhor, você tem um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus, você quer voltar. E eles voltaram propagando uma outra mensagem, porque quando eles saíram de Jesus morto, triste. Agora não, agora eles vão com outra mensagem. Ele ressuscitou, Ele está vivo, e nós vimos, nossos olhos contemplaram Ele, Ele caminhou conosco. Meus irmãos, essa é a notícia maravilhosa, o testemunho é esse, que Cristo vive, que Ele caminha conosco, que Ele abre a nossa visão, Ele abre os nossos olhos, que Ele entra na nossa casa, que Ele tem prazer de se relacionar conosco, que o nosso coração arde quando Ele fala ao nosso coração. Era um testemunho vivo. Eles não falaram daquilo que alguém disse, antes eles nem creram naquilo que as pessoas disseram, agora eles tiveram uma experiência. E é isso que nós precisamos, meus queridos. Nós precisamos ter essa experiência. Não só de ouvir, não, mas de ver, de contemplar. Jó falou isso. Antes eu conheci o Senhor só de ouvir. Agora te veio os meus olhos. E nós precisamos de ver, saber que Jesus está aqui. Ele está entronizado entre nós. Ele está no nosso meio, Ele está operando, Ele está confortando, Ele está nos fortalecendo, Ele está direcionando a nossa vida, e nós estamos caminhando agora como aqueles dois homens, rumo a Jerusalém, anunciando a grande mensagem: Jesus morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele há de vir em glória buscar a sua igreja, e a mensagem para nós agora é: Ele está vivo, mas Ele vem nos buscar. O Rei vem. O Senhor Jesus vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vem nos buscar. Meus queridos, que maravilha é saber que nós temos um Deus que caminha conosco. É interessante que agora eles não tinham mais medo. Era noite e tinha o perigo dos salteadores naquela época. Eles não tiveram mais medo. Quem tem encontro com Jesus, meu irmão, não tem mais medo, porque ele não confia nele. Ele confia naquele que está conosco. Maior é o que está conosco. A nossa confiança está nele. Nós confiamos nele. Nós servimos a ele. E ele é o que faz tudo. Ele que opera no nosso meio. E se nós estamos aqui, se nós estamos preservados até aqui, chegamos até aqui, é porque ele tem cuidado da nossa vida. Não fique com a notícia. Quantos traumas, quantas pessoas às vezes se enveredam por tantas mágoas, tantas notícias que ficaram para trás, e isso impede as pessoas de caminhar. Quando deixa de caminhar, meu irmão? Aí vem a murmuração, a reclamação. Não, meu irmão, tem a notícia: Jesus está vivo, Ele está conosco. Não fica a notícia da sexta-feira, vamos ficar com o domingo da ressurreição. Ele está vivo, Ele habita no nosso meio, louvado e engrandecido. Agora, irmão, lembra da notícia, uma verdade. Tanto a notícia da sexta era uma verdade, como a notícia do domingo era verdade. Por isso nós precisamos de acompanhar a palavra, para ver os planos de Deus, aquilo que o Senhor tem a cada dia para a nossa vida. A nossa caminhada, ela é dinâmica, nós estamos cada dia caminhando, cada dia um passo mais, até o grande dia que Jesus vem buscar a sua igreja. Que Deus possa nos abençoar. Vamos cantar um louvor ao Senhor.